A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, está cheia de guerras e episódios fratricidas. Se você lê a Bíblia, muita gente fica em dúvida, né? Quando lê a Bíblia, nossa, mas como pode a Bíblia ser um livro onde tem tanta guerra, onde tem tanto crime, onde tem tanto sangue derramado? O Antigo Testamento é a expressão mais realista, verdadeira e autêntica da verdade acerca do coração humano. O Antigo Testamento é realista. Então, se a gente vê muito crime, se a gente vê muita morte, se a gente vê muita guerra na Sagrada Escritura, é a realidade do ser humano. O ser humano é violento, o ser humano é mau. Ah, mas no Antigo Testamento tem muita guerra, tem muito crime, tem muito sangue. É o coração do ser humano, porque o próprio Jesus vai falar sobre isso. Olha que interessante. Se o coração do ser humano não tem Deus, é isso que ele faz. E homens de Deus na Bíblia cometeram também essas atrocidades. Podemos lembrar de grandes nomes. Moisés mata o egípcio. Nós podemos lembrar de Davi, que coloca Urias na linha de frente para que também ele possa morrer. Jesus falou, Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões. Veja, não é do coração de Deus que sai, é do coração do homem. Ah, mas por que tem tanta guerra? Deus quis essas guerras do Antigo Testamento? Não. Deus quis essas mortes do Antigo Testamento? Não. Deus quis esses crimes do Antigo Testamento? Não. Não é do coração de Deus que saem as guerras, não é do coração de Deus que saem os crimes, é do coração do homem. É do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Deus não é o culpado do mal no mundo. Então tudo que nós lemos no Antigo Testamento e que nos assusta é do coração do homem que aquilo está saindo. E Deus vai chamando esse homem, Deus vai chamando o ser humano, Deus vai chamando esse povo para que ele possa conhecer a verdade de Deus. Vemos a descrição de alguém ainda bruto no Antigo Testamento e pouco dócil, afastado do Deus de misericórdia e de piedade, que ainda não foi regenerado por uma semente incorruptível, a palavra de Deus viva e permanente. 1 Pedro 1:23. O homem que a gente encontra no Antigo Testamento, ele é violento, bárbaro e cruel contra os seus inimigos. A pergunta que nós podemos fazer é, mas nos dias de hoje, o homem deixou de ser violento como no Antigo Testamento? Nos dias de hoje, o homem deixou de ser bárbaro como no Antigo Testamento? Nos dias de hoje, o homem deixou de ser cruel contra os seus inimigos como no Antigo Testamento? Ainda hoje, nós temos a mente e o comportamento de um homem do Antigo Testamento. Tantos cristãos e outras pessoas pisoteadas pela perseguição e a bárbara violência dos islamitas fazem a experiência do Senhor Jesus nos dias de sua carne. O Salmo 22, que cantamos no ofício de leituras da Sexta-feira Santa, expressa a nossa experiência diante da morte. Meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 22. E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Então, sim, se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver o quê? Tudo de mal que atravessa a história de Israel. A única forma de sobreviver naqueles tempos antigos era preciso destruir o inimigo. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência. No entanto, é o livro que exalta o incomparável poder da oração. Por isso que a lei do talião, olho por olho, dente por dente, já era um grande avanço. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida, veja, uma ferida, matei um homem, e por uma contusão, um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência. No entanto, é o livro que exalta o incomparável poder da oração.
Saindo do Egito, depois de atravessar o deserto, os hebreus enfrentaram os amalecitas, uma poderosa tribo de nômades edomitas que ocupavam um território correspondente ao sul da Judéia. Segundo a Bíblia, eles sempre se enfureciam contra os hebreus. Durante a luta entre os dois povos, Moisés invocou a Deus na batalha. Deus é o seu aliado mais confiável. Moisés sobe a montanha com Arão e Hur para implorar aos céus. Enquanto Moisés rezava em silêncio, com o apoio de seus companheiros, que lhe sustentavam as mãos para mantê-las erguidas até o pôr do sol, os hebreus venciam. No entanto, quando Moisés baixava os braços, por causa do cansaço, os amalecitas prevaleciam. Êxodo 17, de 8 a 16. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés e Arão e Hur subiam ao alto da colina. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Gente, preste atenção. No episódio que eu acabei de narrar, ele escolhe um forte guerreiro, Josué. Josué provavelmente tem suas armas, provavelmente tem homens que sabem lutar, só que se Moisés não rezasse, eles perdiam a batalha. O que vence o mal na minha vida? O que vence o mal na tua vida? O que vence as investidas de Amaleque, do demônio na nossa vida? O que vence? O poder da oração. Essa é a nossa maior arma, minha gente. Essa é a nossa maior arma para vencer o mal que nos ataca, o mal que ataca o mundo, o mal que ataca a tua família, o mal que ataca o teu filho, o mal que ataca o seu casamento, o mal que ataca toda a sua realidade à sua volta. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem. E se você estiver de braços erguidos, orando a Deus e não se cansando, porque às vezes a gente cansa, parece que eu rezo e as coisas não acontecem, ou então eu estou tão cansado. Eu rezo para o meu marido mudar, ele não muda. Eu rezo para minha esposa mudar, ela não muda. Eu rezo para os meus filhos mudarem, eles não mudam. O combate parece que muitas vezes nos cansa, mas o segredo de Moisés é: não pare de orar. Se você precisar, coloque uma pedra debaixo dos seus braços. Se você precisar, chame amigos que te ajudem, mas não desista de orar. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo o seguinte: rezem, porque Amaleque vai vir sobre vocês. Veja, para não cairdes em tentação. Jesus está nos dando... Gente, olha o conselho de Jesus. Para vencer o demônio, Jesus não está falando de outras coisas. Jesus só está falando que a gente precisa orar e vigiar. Fazer o que Moisés fez, levantar os braços e orar. Ora e vigia. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, não queira lutar contra o demônio somente com as tuas forças. Você vai perder. Vai perder porque Jesus falou: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, se eu não orar e se eu não vigiar, eu vou entrar na tentação, eu vou cair na tentação. Porque o que acontece com algumas pessoas é o seguinte: na quaresma tá todo mundo aí, tá todo mundo animado, é gente segurando meus braços, ó, multidão rezando, e o Frei tá junto com a gente, tá bom demais. Só que chega um momento que a vida vai seguir, a quaresma vai acabar, e aí você vai parar de orar. Você não pode parar de orar. Amanhã é domingo, mas eu rezo o meu rosário sozinho, porque se eu não oro, se eu não vigio, eu vou cair na tentação. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. Só o silêncio entre o nosso coração e o de Deus é uma rocha firme. Depois de Davi e Salomão, uma grande mudança se efetua gradualmente. Davi ainda tinha as mãos ensanguentadas, mas era um homem de silêncio, de oração e de paz.
é um homem que se arrependeu. Nele se plasmava gradualmente a vinda do Messias. Seu coração, cheio de misericórdia e de respeito pela vida humana, revelou-se em 3 ocasiões milagrosamente. Então, aquele mesmo que coloca alguém para ser morto, mas ele é alguém que se arrependeu. E veja, quando as circunstâncias lhe permitiram matar Saul, porque Saul perseguiu Davi, diz a palavra que por 2 vezes Davi o poupou da morte. Davi tem um profundo senso do pecado e do arrependimento. Seu coração é sincero e inteiramente entregue a Deus. O Salmo 50 nos dá um maravilhoso testemunho disso. O Salmo 50 é Davi pedindo perdão a Deus. Da mesma maneira, logo após o nascimento de Jesus, desconsolada chora Raquel. Em Ramá se ouviu uma voz de choro, grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Suas lágrimas são um anúncio das dores das mulheres de Jerusalém, que acompanham o crucificado porque sabiam que por sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Em Apocalipse 21, de 3 a 4 diz isso, né? Então, através da sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque já se passaram as coisas antigas. Se o homem estivesse consciente de que o outro é a imagem de Deus, não chegaria a tais extremos. Como se ousa destruir a obra de Deus? O ódio de um ser humano contra o outro é uma negação de Deus. Matar alguém, e preste atenção, matar alguém ou um embrião humano, sabendo o que está fazendo, voluntariamente e de forma calculada, é um crime inominável. Deus disse, não matarás. Os maiores prantos, as lágrimas que estão no mais profundo do nosso sofrimento, o lamento mais inconsolável são o silêncio confiante e o suspiro suave que repõe todas as coisas nas mãos de Deus. Quando alguém usa de violência para com o seu próximo, a reconstrução é sempre difícil, longa e incerta. No mal, a humanidade é capaz de sofisticação e imaginação incomparáveis. Na verdade, o silêncio permite-nos sobreviver em situações muito precárias. Tortura, tormentos, por mais diabólicos que sejam, encontrarão começo de apaziguamento num silêncio voltado para Deus. Aqui, por exemplo, São João da Cruz, eu estou aqui com a obra de São João da Cruz. Este homem aqui ficou 9 meses preso numa cadeia e perseguido pela sua própria ordem, perseguido pelos seus próprios confrades. E foi lá dentro da cadeia, no silêncio, que ele fez uma das mais belas obras de espiritualidade. De alguma maneira misteriosa, mas real, ele nos sustenta, sofrendo conosco. Cristo sofre conosco. Ele está inseparavelmente unido ao ser humano em todas as suas aflições. Uma coisa é revoltar-se contra Deus, porque ele permaneceu em silêncio em nossos sofrimentos. Outra é confiar-lhe em silêncio o nosso sofrimento. Então você tem 2 escolhas, de se revoltar contra Deus porque Ele está em silêncio, ou de no silêncio entregar o seu sofrimento para Deus, oferecendo-o a Ele para que o transforme em instrumento de salvação, associando-o ao sofrimento de Cristo, diante do horror, diante da violência deste mundo, diante dos crimes, diante das injustiças. Sabe, tudo isso nos deixa sem respostas. Tudo isso nos leva a grandes questionamentos sempre que isto acontecer. A resposta mais urgente que a gente precisa dar é a oração. Devemos voltar silenciosamente o nosso olhar para Deus, que se deixa inevitavelmente tocar pelas lágrimas. Interessante, porque a pandemia deu esse grande ensinamento para o mundo, de que o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro não resolve tudo. Portanto, é Deus a maior resposta que a gente tem para os combates que você está vivendo na sua vida, para os combates que você está vivendo no seu casamento, na sua família. A oração é a resposta. Há o tempo da ação humana, muitas vezes desencontrada, e há o tempo do silêncio de Deus, verdadeiramente vitorioso. Longe da revolta ideológica, sempre barulhenta e revanchista, creio na fecundidade do silêncio. A oração e o silêncio salvarão o mundo. A oração e o silêncio salvará a sua vida. A oração e o silêncio salvará a sua família. A oração e o silêncio salvarão o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém.